assistir depois. É o vídeo Hoje eu mando o link, tá? Do dia de hoje e da semana passada, que eu acho que a maioria que está aqui hoje não estava na semana passada. Vê se vocês já conseguem visualizar o slide. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, vamos começar, né, o dia de hoje refletindo, né, eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês entendem aí, como é, o que é tratamento humanizado para vocês, assim, como é que vocês idealizam, quando vocês veem, por exemplo, em alguma propaganda da escola ou algo assim, em que a gente fala em tratamento humanizado, o que é que vocês imaginam? Todo mundo com vergonha, né? Tô só vendo vocês aí com vergonha de falar. Pois é, mas assim, é porque a gente escuta muito, mas na hora de falar é mais complicado, né? Sim, na hora Mas da é tudo prática, aquilo que a gente, né? Mas é tudo aquilo que a gente consegue lidar de uma forma harmoniosa com a outra pessoa, né? sim. Vamos dizer, no hotelzinho mesmo, eu acho um grande diferencial de vocês, a equipe. São muito acolhedores, no sentido de estar sempre disponível assim para a mamãe, né? Que a gente que trabalha fora, a gente tem essa preocupação de como é que está nosso filho e tal. E vocês têm um acompanhamento muito eficaz nesse sentido, né? De estar sempre mandando fotos, estar sempre mandando como é que tá a criança, enfim. Então, assim, isso para mim é um tratamento bem humanizado, né? Sim, tem empatia, né, com os pais também. Mas, além, Isso. além disso, eu acho que em relação às crianças, também respeitar os limites dela, né? Se colocar no lugar dela como ser humano, respeitar os sentimentos dela. Mas aí, o que é que a gente vê no dia a dia? A gente escolhe, os pais escolhem uma escola com a educação humanizada, né? Mas não praticam muitas vezes em casa essa educação. Então, assim, não adianta você buscar um local que dê um tratamento diferenciado para o seu filho, que ensine a ele a importância de ser respeitado, que ensine a ele a questão da empatia, do amor ao próximo, né? Que não pode bater no amigo, que precisa respeitar as professoras. E aí, quando eles chegam em casa, em algumas famílias, a realidade é diferente do que está sendo ensinado na escola, né? Muitas vezes eles chegam na escola falando, mas não pode bater, mas a minha mãe bateu em mim. Não pode gritar, mas a minha mãe gritou. Então, assim, é um pouco contraditório. Então, também por isso que eu queria trazer esse tema, né? Esse grupo é de mães de crianças menores, então, crianças até 3 anos de idade. Então, a maioria ainda está nesse processo aí, começando a lidar com a fase da birra, começando a lidar com alguns processos do desenvolvimento que são mais difíceis, né? Quando as crianças já começam a demonstrar mais a sua personalidade. Então, acho que é um grupo ideal para começar esse processo aí de passar por essas fases, já tendo um pouco mais de consciência sobre a importância de um tratamento mais humano, né? Das marcas que esse tratamento mais humano pode deixar para as crianças no futuro e também para outras gerações, né? Que acaba passando do seu filho para o filho dele e assim por diante. E aí, muita gente me pergunta assim, certo, mas
qual seria o primeiro passo, né, para chegar a esse tratamento humanizado, né? Como é que eu faria? E aí eu trouxe para vocês 3 passos de como a gente faz para colocar em prática isso aí, né? De forma prática, porque na teoria é bem fácil, né? A gente idealiza que seja aquilo ali, mas e aí na prática, como é que a gente faz para controlar as emoções da gente? Como é que a gente faz para colocar em prática isso aí, né? E aí acho que o primeiro passo, né, um dos mais importantes, até no final eu vou tentar fazer uma dinâmica com vocês, para vocês entenderem um pouco sobre isso, mas acolher a sua criança interior, né? Que muitas vezes a raiz do comportamento do seu filho é reflexo do comportamento que você tem com ele, né? E o seu comportamento vem da sua infância, então, muitas vezes, coisas que você impõe na rotina da criança, coisas que você impõe para o dia a dia dessa criança, são coisas que vocês aprenderam na infância de vocês, que era a maneira ideal, que era a maneira de criar, e aí a gente acaba reproduzindo, né? Aquilo ali que a gente vai aprendendo em casa, no dia a dia dos nossos filhos, e aí vem trazendo aquelas marcas que a gente tem da infância, alguns gatilhos emocionais, né, diante do comportamento dos nossos filhos. Já ouvi muito, por exemplo, Fanny, eu não gosto de vir para a festa do Dia dos Pais com meu filho porque o meu pai não participava da festa do Dia dos Pais. Então, são traumas que a gente teve na nossa infância e a gente acaba trazendo no dia a dia para os nossos filhos, né? Um terceiro passo seria quebrar ciclos de gerações, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas é o que eu já falei anteriormente, que seria essa questão de você reproduzir no seu dia a dia com o seu filho o que você aprendeu na sua casa, né? Com os seus pais, né? São crenças que você aprendeu no dia a dia, que seria a forma correta de criar, e quem nunca ouviu, né? Eu comi errado durante a minha infância e não morri, eu apanhei e não morri, minha mãe dava grito em mim, tá tudo certo, né? E aí é o que eu sempre falo, assim, nós hoje não estamos criando sobreviventes, né? Naquela época não tinham estudos da neurociência, não tinham estudos sobre comportamento infantil, também não tinham estudos sobre alimentação infantil, e aí os nossos pais tentavam fazer da melhor forma, mas se hoje existem estudos, por que não, né? Estudar e buscar uma forma melhor, uma forma acolhedora de criar os nossos filhos. E o terceiro passo seria ser humana com você mesmo e aceitar os seus limites, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto no dia a dia, dar conta de tudo só, fazer tudo dar certo na nossa rotina do dia a dia. A maioria das mamães trabalham, tem uma rotina de cuidar de casa e da criança e acaba se cobrando para isso, né? Cobra uma perfeição para isso. E aí acaba refletindo também a nossa criação, às vezes a gente fica impaciente, frustrada porque não está conseguindo dar conta da forma que a gente achou que deveria, e acaba gerando também aí problema na hora do cuidado com a criança. A gente acaba descontando na criança um pouco da nossa frustração. E aí a gente começa pensando assim, como que eu faço para acolher a minha criança interior, né? Que é um assunto que se fala tanto hoje em dia. Acho que todo lugar que a gente vai, principalmente quem é mais ligado em rede social, segue páginas que falam sobre criação de criança, dos nossos filhos, sempre é falado disso, né? Também sobre quando se fala de depressão, quando se fala de certos gatilhos emocionais, sempre se fala sobre a criança interior. Mas o que seria essa criança interior, né? Acolher essa criança interior é passar a olhar para dentro, né? Olhar para a gente e enxergar os nossos comportamentos baseados no que a gente viveu na nossa infância. Por exemplo, eu costumo no meu dia a dia evitar alguns tipos de relacionamentos, ou eu tenho medo da rejeição, ou eu tenho medo de me relacionar com pessoas porque eu sofri na minha infância bullying, ou porque eu sofri na minha infância, eu apanhava dos meus pais, enfim. Então, essas marcas que vão ficando, né, da nossa infância, vão interferir diretamente na nossa atitude do dia a dia. E se libertar dessa criança interior também libertar os nossos filhos, porque a gente acaba passando para eles as nossas inseguranças de criança, né? Que já aconteceu até em adaptação na escola. Eu fui receber um pai uma vez para uma adaptação e ele começou a chorar.
E aí, o nosso papel ali é acolher vocês, né, durante essa adaptação. E esse pai falou, eu falei, o senhor poderia ajudar, o porquê ele estava se sentindo tão inseguro naquele momento. E ele falou que, na verdade, ele estava se lembrando do tudo que ele sofreu na infância, né, dos apelidos, de tudo que ele passou na infância, e que ele tinha muito medo de que a filha dele passasse por isso também na vida escolar. E até por esse motivo que tinha escolhido a nossa escola, porque era uma escola inclusiva e era uma escola que respeitava as diferenças e tal. Mas a todo momento em que a criança está na escola, ele demonstra esse medo, né? Sempre pergunta se a criança está interagindo, se a criança tem amigos, se essa criança está sendo bem aceita pelos amigos e pelas professoras. Então, assim, de certa forma, é mais um reflexo dele, né, dessa insegurança que ele tem, de tudo que ele passou na infância, do que realmente a necessidade daquela criança, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para dentro e a gente enxergar um pouco das nossas atitudes e entender que muitas vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas e os medos que nós passamos para os nossos filhos acabam vindo mais do que a gente viveu na nossa infância. E aí, o que nós falamos tanto, né? Quebrar ciclos. E essa questão do quebrar ciclos é algo também bem difícil, porque no dia a dia, acredito que a maioria de vocês tem um contato, né? Com a mãe, com o pai de vocês, com a família de vocês. E quando a gente quer quebrar esse ciclo, acaba batendo de frente com as pessoas que estão ligadas com a gente no dia a dia, né? E aí eu trouxe essa imagem que eu acho que é uma imagem que define bem, que diz o seguinte: depende de nós quebrar maldições geracionais do nosso sistema familiar. Quando te disserem, mas isso é da família, você diz, é aqui que se acaba, né, esse ciclo. É aqui que eu vou quebrar esse ciclo, porque eu não quero mais viver esse ciclo, eu não quero que o meu filho viva esse ciclo, né? Então, vem aquela questão realmente do apanhar, né? Que a gente aprendeu que criar e dar limites à criança seria através do bater, e a gente acabou aprendendo também na nossa geração que a criança não pode chorar, né? Se a criança caiu, ela tem que levantar, ela não é acolhida, mas se o adulto cai, ele tem que ser acolhido, né? Se uma criança está chorando, engula o choro, a criança não pode ali expressar o sentimento dela, porque foi isso que a gente aprendeu com os nossos pais, e a gente acaba entrando realmente nesse ciclo de repetição, e consequentemente o nosso filho lá na frente também, e aí vai vindo toda essa geração que a gente tem aí adoecida, né? Então, hoje eu acho que é difícil, sim, quebrar ciclos, principalmente quando a gente tem uma convivência com uma família que ainda não está curada, né, que não enxerga o grande impacto na vida das crianças em relação à criação do modo antigo, né, do modo que as pessoas tinham, que era uma criação baseada na hierarquia, sem ouvir a opinião das pessoas, das crianças em especial, né? Então, assim, eu prego muito essa questão da criação democrática, né? De ouvir a criança, de entender o que é que aquela criança quer, o que ela está sentindo, e não ir só para o que eu quero. Não adianta você. Tem mães que às vezes fazem nas festas, mas por que o meu filho não falou? Por que meu filho não participou? Eu sempre participei quando eu era criança, mas aí era o que você fazia. Mas será que o seu filho ele não é tímido? Será que o seu filho ele vai se sentir bem? Será que ele tem o mesmo poder que você tem de comunicação? Então, tudo isso a gente tem que avaliar no nosso dia a dia, né? Se a gente quer continuar com esse ciclo vicioso, se a gente quer que os nossos filhos tenham as mesmas feridas emocionais que nós temos hoje, né? E aí é uma reflexão que eu trouxe, foi essa questão também, que se fala muito hoje em dia, que é sobre os nossos ancestrais e o que nós herdamos deles. Então, assim, é comprovado, né, em que durante a gestação da nossa avó, nós estivemos também lá no útero dela quando se ela estava gestante de uma menina, né? E aí o que se fala muito são das energias, né? Tudo que é transmitido diante da vivência daquela mãe. Então, assim, normalmente uma mãe que ela teve depressão, que ela teve alcoolismo, ela sofreu alguma rejeição durante a gestação, ela tem a tendência de na vida dela, ela ter esse medo da rejeição, ela ter esse medo de tantas coisas. Então, às vezes, a gente escuta muito assim,
Nossa, essa criança parece muito com a avó, mas não teve tanto contato com a avó. E aí a gente vem e traz aquela questão do comportamento em si, da criança, da genética, mas também muita coisa vem das raízes, né, que nós temos lá atrás. Então, acho que seria isso, assim, a gente tentar ao máximo quebrar esses ciclos, estudar, né, mais sobre criação, pesquisar, entender o nosso propósito de vida e o que nós queremos deixar aí para os nossos filhos de legado. E, por último, né, que é aquela questão que eu tinha falado de você aceitar os seus limites, né? É, tirar um tempo para respirar, né? Se naquele momento você não está legal, pede para alguém ficar com aquela criança um pouco, fica um pouco aqui com essa criança porque eu não estou bem emocionalmente, ou dá um brinquedo para aquela criança distrair naquele momento para que você tenha a oportunidade de respirar, colocar suas emoções no lugar e aí sim lidar de repente com aquela situação de birra ou de insegurança que você e a criança estão passando no momento, né? Outra coisa importante, né, que hoje nós, né, estamos criando aqui, que é a rede de apoio, ter uma rede de apoio, ajudar também, ser ajudado, né? Ter o prazer de ajudar alguém, de compartilhar a nossa experiência com alguém e também ser ajudado por alguém, né? Então, acho que a rede de apoio é ótimo porque mostra para a gente que nós não estamos sozinhas, que nós estamos todas passando pela mesma coisa, né? Algo que eu sempre falo nos meus atendimentos é que a gente se desligue da rede social, porque a rede social a gente acaba vendo uma maternidade que não existe, né? Que é uma maternidade onde as pessoas mostram só a perfeição, que é o normal, ninguém vai estar ali no dia a dia expondo o que é ruim. A gente tem a tendência de expor só as coisas boas, né? E aí acontece de muitas vezes as mães ficarem frustradas, porque ali na rede social tem um marido que ajuda, de uma amiga, porque ali tem uma amiga que tem uma mãe em casa que ajuda, tem uma amiga que está sempre arrumada, e aí a gente não sabe, na verdade, no íntimo, como é a vida daquela família, como é a rotina daquela família, e acaba tirando como um todo, né? Até eu vi em um dos meus atendimentos uma mãe dizendo assim, eu tive muita raiva esse final de semana, eu vi todo mundo curtindo o final de semana, todo mundo no show, e eu em casa cuidando do meu filho, cansada. Minha outra amiga postou o marido ajudando e eu estava muito irritada. Eu peguei, mandei bem para o meu marido que mostrando que estava todo mundo aproveitando e eu estava em casa. Então, assim, a rede social ela traz isso, né? Ela traz a comparação e a comparação é o ladrão da felicidade, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais bonita, mas não enxerga o nosso lado, não sabe a fundo, né? No íntimo como é a vida daquela família e toma aquilo ali como um todo. Então, usar a rede social e acreditar que aquela é a realidade de todo mundo, hoje eu acho que é um dos grandes motivos da depressão de tantas mães, né? Da insatisfação de tantas mães. Também tentar ser tão perfeita quanto as blogueiras que a gente vê, como todo mundo que a gente vê por aí. E lógico que as blogueiras vão ter seus momentos de insegurança. Aqui tem Luana, né, que compartilha aí o dia a dia de Davi, mas Luana traz essa rotina de uma forma bem verdadeira, bem humana, né? Às vezes compartilha sobre a questão das telas, né? Eu não queria que meu filho assistisse, mas ele assiste. Eu não queria que meu filho fosse assim nessa rotina, mas ele faz. Então, ter pessoas assim, verdadeiras na rede social é bom, mas nem todo mundo traz essa realidade, né? Muita gente traz uma realidade que não existe. E aí, começa nessa questão da criação, né, dos nossos filhos, eu acho que o primeiro ponto para a gente evitar, quando se fala em tratamento humanizado, é a questão do gritar, né? E aí eu trouxe essa frase, que é: os gritos não educam, eles ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e te tornam violento. É comprovado cientificamente, né, que existe no corpo da criança uma defesa, onde quando você grita, ela não consegue te ouvir, né? A defesa dela é bloquear aquilo ali. Então, tudo que você está falando, a tendência é ela não parar para te ouvir, porque ela está se sentindo ameaçada. Então, aquilo ali, essa situação de ameaça vai fazer com que ela não te dê atenção.
Então, dificilmente você vai conseguir fazer essa criança entender o que ela realmente precisa fazer através do grito, né? Na verdade, através do grito, ela pode até se comportar, porque ela está numa situação de perigo. Então, ela vai ter medo e ela vai se reprimir. Mas ela, de fato, não está tendo consciência do que está acontecendo. Ela acaba não dando atenção ao que, de fato, você está querendo falar, porque você está falando através de grito. Então, acho que em situações em que você sinta vontade de gritar, é melhor você respirar, né? Aqui em casa a gente até pratica com as crianças respiração, quem convive com a gente sabe que os meninos sempre fazem, que é o cheira a flor e sopra a vela, né? Que é ensinar os meninos a respirar e parar para pensar um pouquinho antes de tomar qualquer tipo de atitude. Mas a gente só pode ensinar o nosso filho a se regular emocionalmente quando a gente sabe se regular emocionalmente. Então, acho que o primeiro passo é tentar controlar esse grito e tentar controlar a nossa emoção e, e realmente assim entender que às vezes a gente está gritando com o nosso filho, mas a gente está gritando, na verdade, é com aquele chefe que ficou lá no trabalho, que irritou a gente chega em casa estressado, quer descontar nele, né? Aquela raiva que a gente teve do nosso chefe e não pôde externar. A gente acaba descontando aquela briga no trânsito, aquela frustração que a gente teve do nosso filho, né? Porque sabe que ele não vai reagir, porque sabe que aquilo ali ele não vai bater de frente com você, e aí acaba sobrando para o mais fraco, né? A gente não vai poder externar ali no nosso trabalho, aí a gente chega em casa e externa para a criança, externa para o marido e vai criando aquele ambiente caótico. E aí um outro ponto que eu vejo muito no dia a dia, né? Quem é tia da escola sabe que é uma coisa que eu bato muito na tecla, aqui tem algumas tias da escola que estão presentes também, que é essa questão da comparação, né? Do não comparar uma criança com a outra, é, porque além de causar uma disputa entre eles, né, causar uma briga entre irmãos ou entre amiguinhos de sala ou entre primos, faz com que a criança se sinta inferior, com que a criança se sinta insegura e incapaz, né? E a questão também dos rótulos, não rotular, não rotule a criança, não fale, esse meu filho é bonzinho e esse meu filho não é, você é muito bagunceiro, ou você não é bom em matemática, ou você não é bom nisso, ou você não é bom naquilo, né? Os rótulos, eles criam crenças limitantes, onde as nossas crianças crescem acreditando naquilo que você ensinou para elas. Então, claro, minha mãe e o meu pai são o meu porto seguro, e eles me ensinaram ali que eu não sou bom em matemática, então eu vou crescer achando e acreditando naquilo, nem busco mais fazer aquilo, porque a minha mãe já me ensinou isso, meu pai já me ensinou isso. Então, a tendência é que eu sempre esteja ali acreditando que eu não sei daquilo. Né? Então, não criar essas crenças limitantes ajuda o nosso filho a desenvolver as suas áreas. Né? A gente também tem essa tendência, a minha mãe tinha muito esse hábito também, quando eu era criança, de dizer, eu não gosto de certo alimento e você também não gosta, mas eu nem tinha provado aquele alimento. Mas eu cresci acreditando de que eu não gostava, porque a minha mãe não gostava, e aí quando eu casei, passei a ter uma outra rotina de alimentação e através dessa outra rotina de alimentação que foi criada na minha casa, eu entendi que eu gostava, sim, de alguns alimentos que a minha mãe não gostava e que está tudo bem, né? Nós somos pessoas diferentes. É, e muitas e muitas outras situações do dia a dia a gente vai vendo isso, né? É que os pais acabam rotulando aquela criança e não dão à criança a oportunidade de se conhecer, não se dão a oportunidade também de conhecer os seus filhos. Então, acho que o segundo passo, assim, para a gente colocar essa educação humanizada em prática, seria não rotular, não limitar e não comparar, né? Deixar que essa criança desenvolva o seu potencial, deixar que essa criança demonstre o que de fato ela sabe fazer e o que ela quer fazer. E se ela não for tão boa naquilo, mas tenha vontade de fazer aquilo, por que não estimular, incentivar e fazer com que ela melhore aquilo ali, né? Para ela não crescer com essa frustração. E aí eu trouxe essa frase que eu adoro, que é: crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. Então, assim, evitar comparações, eu acho que é extremamente importante, né? Vocês que são de um grupo de mães, sempre vejo esse tipo de comparação. O seu filho fala
E aí eles começam a conversar no grupo e sempre tem uma mãe ou outra que vem no privado e diz: ah, Fanny, mas o filho de todo mundo está falando e o meu ainda não está. Ah, Fanny, mas o filho de todo mundo está andando, o meu ainda não está. Será que meu filho tem alguma coisa? E aí começa aquela cobrança em casa para que aquela criança faça aquilo. E aí você começa a externar para aquela criança aquela sua insegurança em relação a ela não estar fazendo e acaba até atrapalhando e limitando aquela criança de atingir aquele marco no desenvolvimento também pela sua ansiedade, né? Um ponto também que vale levar em conta é que a maioria de vocês estão com filhos que vieram de uma fase de pandemia, onde passaram muito tempo em casa, presos, demoraram para ter um contato social, demoraram para ter uma interação social, né? Mesmo indo para a escola, o contato com as crianças é um contato com máscara que dificulta essa questão deles verem a gente falar. Então, realmente, tem muitas crianças na faixa etária das crianças de vocês com esse atraso na fala, né? Com esse atraso no desenvolvimento. A fono, está até aqui a nossa fono, Priscila, que pode depois falar também sobre isso, mas a Priscila ela vai vir, eu vou passar para vocês a data, mas ela vai vir também em um dos encontros falar sobre essa questão do atraso de fala, que é um dos momentos assim que eu vejo as mães mais ansiosas em relação a isso. E aí, um outro ponto que a gente sempre vê, né, é a questão das promessas. Muita mamãe promete e não consegue cumprir. E vai fazendo com que a criança não acredite mais em você, com que essa criança não tenha mais uma confiança em você, né? Porque tanto que você promete e não cumpre, ela vai deixar de acreditar. Então, eu acho que ser humano é ser verdadeiro, né? É dizer, olha, filho, já escutei muito assim, vai, entra na escola e a mamãe vai ficar aqui te esperando, mas você não vai ficar esperando e vai chegar um momento que aquela criança vai lhe procurar, né? E aí como é que fica? Ela vai te procurar, você não vai estar lá, e aí amanhã você vai tentar usar a mesma estratégia e a criança não vai acreditar em você. Peraí que a Priscila está falando aqui no chat. A Priscila está falando que ela está Porque comovida eu aqui. tô com um fundo musical aqui de desenho animado, uma filha falando pelos cotovelos aqui. Por isso que eu não tô me atrevendo a falar muito. Mas a gente vai Entendi. ter um momento, né, de conversar sobre isso e Sim. tirar todas as dúvidas direitinho, tá certo? Isso. E aí vocês vão anotando aí as dúvidas de vocês, se quiserem já expor no grupo, que a Priscila está lá no grupo da gente, vocês já podem deixar essas dúvidas, porque aí ela faz esse encontro baseado no que vocês estão sentindo de mais dificuldade nessa questão da fala. E aí essa questão do prometer, né, que eu estava falando para vocês, também a questão do não menosprezar os sentimentos dos seus filhos, né? Vejo muito. A questão do não chora, não chora, você está chorando sem motivo? Não, se aquela criança ela está chorando, ela tem motivo, né? Então, eu acho que o melhor é a gente acolher, né? Acolhe aquela criança, tenta entender o que causou aquele sentimento nela, porque assim como nós adultos, a criança ela não vai chorar se não houver nenhum motivo, né? E, então, assim, da mesma forma que você não quer que o seu sentimento seja menosprezado, não menospreze o sentimento do seu filho. Tenta acolher, né, aquela criança e acolher aquele sentimento. Quando a criança estiver com raiva, nossa, eu tô vendo quanto que você tá com raiva. Olha o seu olho como tá. Olha, sua vez, como é que você está agindo, ou você está com seu rostinho vermelhinho. Começa a dar a ele uma noção daquilo que ele está sentindo, né? E da importância daquele sentimento, para ela poder aprender a lidar com aquele sentimento, seja de raiva, de tristeza, de frustração, né? Então, acho que seria e é muito humano dar a devida importância a esse sentimento, né? Seja ele qual for. Até a alegria mesmo, que às vezes a gente vê a criança feliz e aquilo ali para a gente é pouco, mas para ela é muito. Então, comemora com aquela criança cada conquista, né? Comemora com aquela criança cada coisa que ela conseguir, a cada marco que ela conseguir atingir do desenvolvimento, mesmo que para você aquilo ali seja pouco, mesmo que para você aquilo ali não seja nada, mas para ela é muito. Então, tenta ali, parabéns, filho, muito bem por você ter conseguido, eu estou feliz por você, né? Às vezes eles trazem uns desenhos que para a gente não são tão bacanas e aí a gente não dá tanta importância, mas ele vem ali tão feliz, então dá a devida importância para aquela conquista do nosso filho.
E aí vem essa questão que vocês tanto falam, que é o momento da birra, que complementa esse assunto que eu estou falando, que é da devida importância aos sentimentos, né? Mas a primeira coisa que eu acho da birra, né, que eu vejo, é muita mãe deixar meu filho fez birra e eu vou lá e faço a vontade dele, ou meu filho fez birra e eu vou lá e brigo e grito e não deixo ele externar aquele sentimento, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa para primeira coisa que tem que ocorrer para essa criança saber lidar com aquele sentimento é você permitir que essa criança sinta, porque eu preciso sentir para saber lidar. Né? Eu não vou saber lidar com a tristeza se eu não sentir triste. Eu não vou saber lidar com a alegria se eu não me sentir feliz. Né? Então, todos nós nascemos sem saber lidar com os nossos sentimentos e às vezes a gente chega também na nossa vida adulta sem saber lidar com os nossos sentimentos e acho que se permitir sentir é a melhor forma de aprender a lidar, né? Tanto para o nosso filho quanto para a gente. Até como mãe, tem alguns sentimentos que a gente ainda não sabe lidar. Então, se permita sentir, para depois você saber lidar com aquilo ali, né? E aí, eu escuto muito assim, e aí, Fanny, meu filho está fazendo birra, como é que eu faço durante esse momento de birra para acolher o meu filho? Eu deixo ele fazer a birra, eu brigo com ele, eu bato nele, eu boto ele de castigo, o que é que eu faço? Às vezes eu tento chegar ali perto do meu filho e dar um abraço, mas ele não quer porque ele está muito estressado, né? Ele está ali num momento em que ele não quer esse acolhimento, às vezes ele também está chateado com você e não é o momento. Então, se você tentou chegar perto do seu filho, se você tentou acolher o seu filho e não houve dele aquela recepção em relação a esse toque, a esse carinho naquele momento, só diz ao seu filho, olha, eu estou aqui, né? Eu sei que você está chateado, eu sei que você está magoado, e eu vou deixar você aí sentindo esse sentimento que você está tendo, mas eu estou aqui. Quando você quiser conversar comigo, eu estou aqui te esperando, né? E aí seja esse abrigo para essa criança, né? Deixe claro que você vai estar sempre ali no momento em que ela precisar, para que ela entenda também que na vida adulta, embora ela esteja casada, embora ela não esteja mais na sua casa, mas que você vai estar sempre ali, à disposição para em algum momento acolher, né? Para que ela entenda que você é sempre um abrigo ali, que você está sempre ali à disposição para ela. Então, seja abrigo, né? Ser abrigo é muito bom, né? Acho que quem tem a oportunidade de ter alguém abrigo, não só mãe, né, mas amigos, é sempre bom ter alguém ali que você sabe que vai ser o seu abrigo, né? Eu tenho hoje no meu trabalho, por exemplo, as meninas que estão aí do trabalho, acho que sabem bastante sobre isso, mas ser abrigo um do outro é muito bom. Então, seja abrigo dele, né? Faça essa segurança de que você vai estar sempre ali. E aí, essa parte que eu estava conversando com vocês sobre a questão da inteligência emocional. Eu acho até que é um assunto muito importante, um tema que a gente deveria trazer depois, né, nas outras semanas, para tratar, que seria essa questão da inteligência emocional, né? Que artifícios eu posso utilizar para adquirir uma inteligência emocional? Que artifícios eu posso utilizar no meu dia a dia para ensinar o meu filho a ter inteligência emocional, né? Existem várias formas de no dia a dia, formas lúdicas de você trabalhar a emoção com essa criança, né? E aí acho que por ser um tema muito amplo, hoje não seria o dia para a gente se aprofundar. Mas sim, com as ferramentas que eu trouxe hoje para a gente passar a entender que as nossas atitudes com o nosso filho são reflexos da nossa infância, são reflexos do nosso dia a dia, são reflexos do meio que nós convivemos. Então, buscar esse equilíbrio e essa inteligência emocional, seja através de uma terapia, seja através de uma autoanálise, seja através de um grupo, né, de ajuda como esse nosso, é extremamente importante, né? Controlar as nossas emoções. E, assim, a inteligência emocional, ela também serve hoje, né, na escola a gente trata muito, trabalha muito essa questão das emoções, tem uma dinâmica que eu sempre faço com eles, que é o boliche das emoções, com os maiores, e eles adoram, que é onde a gente consegue externar, ouvir um pouco do que eles sentem, e dar nome também a alguns sentimentos. Eles nem sempre sabem dar nome ao que sentem, então eles acabam falando, tia, eu senti isso, né? Meu coração acelerou, tia, minha cabeça doeu quando
quando aquele amiguinho fez isso, e aí a gente vai dar nome àquele sentimento. Eu sei sim, aquilo ali que você sentiu foi raiva. Você sentiu muita raiva, né, do seu amigo, mas você não precisa bater no seu amigo quando você está com raiva. Você pode externar para ele, olha, eu estou com raiva, né? Eu não gostei dessa sua atitude. Impor o limite ao seu amigo, ao seu irmão, à sua mãe, né? E assim, a gente só vai saber, só vai poder ensinar essa criança sobre emoções se a gente entender sobre as nossas emoções, né? Então, é sempre bom você dar nome e não falar, você está fazendo birra. Não, você não está fazendo birra, ele está externando algum sentimento. Que sentimento é aquele? O que foi que causou aquela birra, né? Começa a mostrar ao seu filho o que é que causa. A gente sabe às vezes que a criança faz birra porque está com sono. Quais os sinais que essa criança dá quando ela está com sono? Vamos tentar mostrar ao nosso filho por que ele está agindo daquela forma. Filho, você está assim porque você está com sono. Ó, você está coçando os seus olhos, você está com o olhinho caído, seu corpinho está pedindo cama, você está sentindo vontade de vir para o colo, né? Começa a mostrar àquela criança o que é que ela sente quando ela está com sono, para ela aprender a se antecipar àquilo ali, né? A mesma coisa em relação à raiva. O que é que causa a raiva daquela criança? Vai mostrando para ela o que é que causa. Olha, você sentiu raiva naquele momento porque você queria aquele brinquedo, mas eu não podia te dar aquele brinquedo naquele momento, mas a gente pode, eu posso te dar depois, ou você já tem tantos brinquedos, enfim, começa a argumentar com o teu filho e dar consciência a ele. Você dá consciência é extremamente importante, ou quando você vai dar um limite, você mostrar a ele o porquê que você está dando aquele limite. Olha, filho, você não pode pular no sofá, porque se você pular no sofá, você vai cair, e não você dá aquele limite simplesmente por dar, sabe? Não o não e por que não? Porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai e acabou. Então, esse é o motivo e pronto, sabe? Não usar a hierarquia dessa forma, né? E sim explicar o motivo daquilo para que quando você não esteja presente, aquela criança coloque aquele ensinamento em prática, porque ela sabe o motivo. Eu não vou tomar refrigerante porque o refrigerante ele faz mal, o refrigerante ele pode trazer doenças. E aí, quando você não estiver, que algum adulto ofereceu, o seu filho ele vai ter conhecimento suficiente para dizer que ele não quer, porque ele sabe o motivo da sua proibição. Então, proibir e dar os motivos é essencial para que aquela criança saiba se comportar quando você não esteja. E educar é isso, né? A gente educar o nosso filho para que amanhã ele seja autossuficiente, para que amanhã ele seja uma criança independente e consiga fazer tudo só, né? Hoje eu tive até uma situação aqui em casa em relação a isso, né? Os meus filhos estavam em casa, o Enzo e o Ian. O Enzo tem 7 anos, o Enzo tem 8 anos e o Ian tem 5 anos, e o meu afilhado estava aqui também, e eles queriam brincar na quadra. E aí eu falei, estava todo mundo ocupado, né? Eu estava com a Yasmin, e aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês querem ir para a quadra? A regra do prédio é não ir sozinho no elevador, então a Dida vai descer com vocês, vai deixar vocês na quadra, vai fechar a grade da quadra, e vocês não vão poder sair da quadra, porque é perigoso, não vão conversar com estranhos, e eu estou deixando aqui o celular. Quando você precisar de qualquer coisa, você pode ligar para a mamãe, que a mamãe vai descer e vai estar aqui com vocês. Claro, gente, é uma liberdade vigiada. A gente foi lá olhar, a gente foi ver se estava tudo bem, mas sempre dando a eles aquela confiança e aquela autonomia de que eles podem sim conseguir sozinhos. E eles foram super seguros, né? Respeitaram, obedeceram, né? E assim, é algo que lá na frente você aos poucos vai cada vez dando mais autonomia àquela criança, conforme você vai percebendo que aquela criança ela já tem maturidade suficiente para fazer e atingir aquele marco, né, de autonomia. Então, assim, aqui eu sempre procurei praticar com eles a questão da autonomia. Então, às vezes a minha mãe fala, mas o Enzo ele já toma banho só, você não olha. Sim, mas foi algo que ele foi me mostrando com o tempo que ele conseguia fazer sozinho, né? Então, tudo que a criança vai dando sinais para a gente de que ela pode fazer só, por que não deixar ela fazer só, até para a gente também não ficar sobrecarregada, até também porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Nós queremos viver por muitos e muitos anos, mas a gente, na realidade, não sabe o dia de amanhã. Então, ensinar o nosso filho a viver sem a gente também é muito importante e também não vai sobrecarregar a gente. Então, buscar aí essa autonomia. É bom que a maioria das crianças, das mães que estão aqui, são crianças que estão lá na escola, então são crianças que já têm essa autonomia trabalhada, né? Mas que essa autonomia seja trabalhada também em casa, né? Para que eles sejam adultos seguros, que eles sejam adultos que saibam o que estão fazendo e que queiram fazer as coisas sozinhos,
e que saibam que mesmo que eles façam algo errado, você vai estar ali para acolher, você vai estar ali para ajudar, caso ele venha a fazer alguma coisa errada. Tem alguém aqui com a mão levantada, eu acho que é a mãe de Luna. Tá sem nome aqui, tá só o usuário do Zoom. Não sou eu, não. É você, tá com a mão levantada aqui. Acho que foi no início, Fanny. Ah, foi no início, né? Eu tô vendo tia Ludmilla aqui. Tia Lud quer falar alguma coisa a respeito disso? Ludmilla é maravilhosa em falar, adoro quando tia Ludmilla vem trazer alguma contribuição aqui pra gente. Boa noite, tudo bom? Tudo? Primeiramente, né, eu entrei um pouquinho atrasada porque eu estava dormitando Luquinhas, né? Mas eu tô amando, viu, tia Fanny? E Que vou bom. pegar essa parte inicial para dar uma aprofundada. Sim, Você vai sim. deixar disponível, né? Vou deixar disponível o vídeo, vou mandar o link para vocês da semana passada Mamãe e tá dessa fazendo semana. xixi. E as próximas, e os slides também eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês consigam se aprofundar. E os temas que vocês acharem, Fanny, aprofunda aí inteligência emocional, aprofunda aí sobre birra, o que vocês quiserem que a gente aprofunde, aí eu vou aprofundando, né? Eu vou trazer uma terapeuta ocupacional para falar sobre birra, que é algo que as mães estão sempre pedindo, né? E aí eu estou Coisa marcando com linda. ela sobre isso. Tá abrindo aí pra quê? Aí eu tô achando fantástico porque são coisas que vai dar para trabalhar com o Lucas, né, tia Fanny? Sim, Eu, assim, tenho consciência de que eu preciso trabalhar essa parte de autonomia com ele, mais, né? Já tinha essa consciência, mas por todas as questões que a gente falou até no encontro passado. E, assim, são coisas que eu vou poder também trabalhar com os meninos em sala de aula, né? sim, com os alunos, com Essa certeza. questão da tomada de consciência dos sentimentos. A gente sabe que o cérebro da criança ali é maturo, né? Vai começar uma parte do cérebro a partir dos 4, 5 anos a amadurecer. E, assim, eles não têm muita consciência em relação ao que eles estão sentindo, a como lidar com aquilo ali. Eu achei fantástica essa questão Já até pensei em atividades aqui para os meus, né? Essa questão das emoções, você tem que tomar consciência das emoções e aprender a lidar com essas emoções. E aí, assim, a gente precisa trabalhar em casa e tem como trabalhar com os meninos também lá da escola, né? Eu Sim. achei fantástico, né? É, E a questão Ludmilla, da esse tomada artifício do cheira a flor e sopra a vela eu acho maravilhoso, porque sempre regula eles, né? foi maravilhoso, viu? A gente está usando em sala de aula também. Aqui tem me ajudado muito. E vamos usar também essa questão da tomada de consciência, vamos trabalhar com eles aí. Daqui para mais uns dias, a gente precisa trabalhar isso. E a questão da autonomia, que é algo que é colocado muito em prática lá na escola, e eu estou trazendo para casa e assim, estou colhendo já muitos frutos. Porque Lucas é uma criança muito esperta, né? E inteligente, mas pela questão da pandemia, eu super protegi ele, né? E, assim, faz um tempinho que eu tô cortando o cordãozinho umbilical, um pouquinho, e já consigo ver, assim, muita coisa boa. Sim. E, assim, adorei, assim, essas duas partes e vou retomar aí o início para poder aprender mais. Sim. E assim, acho que são coisas que a gente vai levar para a nossa vida, né? Assim, do dia a dia. Né? A gente passar a se perceber também evita muita coisa, assim. Hoje em dia, até em relacionamento, até na escola em si, e também na minha troca de relacionamento em casa, eu mudei muito a minha visão em relação a muita coisa quando a gente começa a entender, assim, essa pessoa tem esse comportamento aqui, mas porque ela sofreu isso durante a infância, né? Quando a gente passa a olhar para a infância das pessoas, a gente passa a entender as atitudes que elas tomam, né? Então, assim, essa coisa de quando a gente começa a se aprofundar e entender mais sobre emoções, a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente, com mais empatia, né? Eu costumo dizer muito para as meninas, a gente não sabe o que aconteceu com aquela criança antes dela chegar na escola,
Então, esse fato de não saber o que aconteceu com aquela criança antes de ela chegar na escola, a gente tem que ter empatia. Às vezes ela está chorando porque ela apanhou antes de chegar em casa, ou ela não teve uma noite que ela conseguiu dormir bem, ou ela presenciou alguma briga dos pais. Enfim, são inúmeras coisas que podem ter acontecido com aquela criança antes de chegar até a gente, que pode desencadear um comportamento errado em casa, né? Então, ter empatia. Acho que a empatia ela é tudo, né? Analisar a criança, tentar observar os comportamentos dela, para tudo que ela externa ali no dia a dia, para que a gente possa entender as atitudes delas e melhorar ali aquela convivência no dia a dia, não só em sala de aula, mas também em casa, né? É fantástica essa parte, viu, Tia Fanny? Estou amando mesmo. E a gente busca, em sala de aula, ter essa sintonia, né? Eu já até falei da vez passada, de conhecer a fundo cada criança. E, assim, a gente está fazendo um trabalho individual mesmo, e já conseguimos colher frutos, assim, em relação a algumas crianças, né, que já temos essa sintonia maior, e, assim, as pessoas às vezes até brincam e dizem, cadê vou falar aqui, Maria agora não chora mais, tia, como chorava antes. Como é que foi isso? Eu disse, olha, ela chegava de casa com um pouquinho de sono, e aí, assim, a gente deu tempinho para ela acordar um pouco melhor, e aí depois do lanche, aí que a gente começou a trabalhar um pouco melhor com ela, aí chegava também com uma fominha, porque não queria tomar o café em casa, aí depois do primeiro lanchinho já melhorava o humor, aí a gente começava a trabalhar mais com ela, né? E aí, assim, outras situações também que a gente vivenciou nesse sentido. Sim. E aos pouquinhos a gente está buscando essa sintonia, ter esse feeling com cada criança, porque é muito importante, né? Isso, exatamente. E assim, até eu tive Pronto, uma Virginia. experiência recente que foi o passeio, né, que a gente fez com as crianças maiores da educação infantil. E muita gente falou: "Nossa, você é muito corajosa, você foi com eles e tal". Mas, gente, eles já estão tão acostumados. A maioria das crianças estão com a gente desde o berçário, né? Então, desde a idade do filho de vocês. Então, assim, são crianças que sabem lidar com as suas emoções. Então, não teve birra, não teve nada. E, assim, foi um passeio com 30 crianças, se eu não me engano, 32 crianças. Então, assim, e são crianças em idade de birra, né? Levei crianças a partir de 4 anos, até os 7 anos. E, assim, eles deram um show de comportamento, andaram na fila, não fizeram birra. Tinham crianças especiais ali, né? E eu não tive nenhum contratempo. Mas por quê? Porque eles são crianças que sabem lidar com as suas frustrações, né? Tem alguns momentos lá que, não eram todas as crianças que iam participar da atividade, e aí o instrutor tinha que escolher, alguns ficavam frustrados, mas eu percebia que logo a gente conseguia contornar essa frustração deles, porque tinha muita inteligência emocional ali neles, né? E aí eu achei maravilhoso, até estava conversando com as meninas a respeito do quanto é importante ter inteligência emocional até para fazer um passeio escolar, né? Porque eles deram um show, fiquei super feliz, assim, quando eu vi criança cheirar flor e soprar vela, vi criança sentar no banquinho para se regular sozinho, né? Regular a sua emoção sozinho. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu espero que eles levem isso para a vida deles quando eles estiverem também com os pais, que for para um shopping, que for para casa de um familiar, que eles saibam se comportar assim como eles se comportaram com a gente lá naquele passeio. Estou vendo tia Carla aqui. Cadê tia Carla? Tia Carla. Não está pegando aqui a câmera de Carla. Aí sim, aí voltando aqui para o nosso slide, né? Para o último slide, que é o que eu tinha falado desde o início, que é o sem grito, né? Acho que a base de tudo, né? Para o seu filho confiar em você, é você é, evitar essa questão do grito. Acho que é o primeiro passo, né? Que é a nossa tendência antes de bater, antes de fazer qualquer coisa, é externar através do grito. Então, evita isso, né? Não grita, né? Outra dica que eu recebi muito legal em um dos cursos que eu fiz recente sobre birra é você fazer barulhos no momento da birra. Então, assim, teu filho está ali numa birra,
no quarto, liga uma música alta para ele se assustar e ele sair daquilo ali, tira a atenção dele, né? Aquilo ali vai ajudar a tirar a atenção dele da birra. Ou bate palma alto, faz alguma coisa ali que vai tirar ele daquela tensão daquele momento, e aí ele vai meio que olhar para ver o que é que está acontecendo, e aí sim é o momento de você trazer ele para você dizer, nossa, calma, respira, né? Vamos conversar. Você quer conversar comigo? Você quer me abraçar? Né? Então, essa tática, assim, ela tem funcionado bastante aqui para mim, como mãe, né? Que é o chamar a atenção. Chama a atenção daquela criança com alguma coisa. Dá um assobio, joga alguma coisa no chão, enfim, faz alguma coisa ali que vai tirar ele daquele foco da birra, daquilo ali que ele está querendo e traz o foco dele para algo positivo, né? E vamos ali assistir um desenho. Nossa, meu Deus, filho, isso aqui caiu. Me ajuda a pegar isso aqui que caiu no chão, né? Joga um dominó aí no chão e bota teu filho para te ajudar a guardar e tira ele desse foco, né? Então, acho que a maior solução para a birra é isso, tirar o foco, porque eles, na verdade, não estão conseguindo lidar com aquele sentimento. Depois que ele saiu do foco, depois que ele se acalmou, se você quiser abordar aquele assunto, aí sim, senta e aborda aquele assunto. Filho, olha, naquele momento eu não deixei você fazer isso, por esse motivo, dá consciência a ele por que você tomou aquela atitude. Então é isso, né? Tem alguma mamãe que ainda queira falar alguma coisa ou podemos encerrar por hoje? Fanny. Quem é que está falando? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Luana. Isso. Falando sobre essa questão de tirar assim, o foco, né? Uma coisa que eu li uma vez no livro, eu acho que foi no livro Educação Não Violenta, eu não lembro, ou se foi na Educação Positiva, eu não lembro, mas na disciplina positiva. Aí eu li e uso muito com o Davi, sempre não, né? Mas a maioria das vezes funciona no momento que ele está frustrado com alguma coisa ou chateado com alguma coisa, para tirar o foco dele, eu sempre dou opções para ele. Eu sempre dou opções de escolha, sabe? Muitas das vezes a opção que eu dou a ele nem tem a ver com o que ele queria. Mas só o fato dele se sentir respeitado e dele ter a opção de poder escolher alguma coisa faz com que ele esquecesse o que ele queria e escolhesse outra coisa. Ele está numa fase louca por Danone. Ele quer tomar Danone 24 horas por dia. E aí ele acorda pedindo Danone, ele vai dormir pedindo Danone, e ele chora muito, ele fica na porta da geladeira pedindo Danone. E aí, naquele momento que ele está ali fazendo aquilo, eu sempre falo, eu chego para ele e falo, filho, o que você acha da gente... Aí eu invento, fazer uma atividade ou a gente andar de bicicleta. Você pode escolher o que você acha mais legal. Aí pronto, aí ele esquece o Danone e foca nas opções que eu dei para ele. E aí ele sente assim, caramba, eu pude escolher tal coisa, então eu vou fazer o que eu escolhi. E naquele momento ele já para de chorar e vai correndo fazer o que ele escolheu. E isso funciona muito aqui. E pode ser uma dica, né? Para as outras mães também usar nesse momento da frustração. Essa sua dica eu uso às vezes em relação ao fardamento. Algumas pessoas não gostam de ir para a escola de farda. E a escola ela tem vários tipos, né? Ela tem a do Brasil, enfim, ela tem vários modelos de farda. E aí eu sempre digo, mamãe, bota na cama 3 tipos de farda e deixa ele escolher a farda que ele vai querer ir naquele dia, né? Aí ele já vai estar achando que ele está fazendo a escolha dele. Na verdade, ele está fazendo, mas está fazendo dentro do padrão aí correto, que é ir para a escola de farda, né? E explicar a ele também o porquê que ele precisa, porque sabe-se que ele, em algum momento da vida, pode ser que ele precise utilizar farda, né? Então, a gente já cria desde agora eles dentro dessa regra para que lá na frente eles não venham a sofrer com essa questão de fardamento, né? Então, assim, também é uma tática maravilhosa. Você vai lá, bota 3 opções de farda, 2 opções de farda. Você vai querer hoje ir com a calça, com o short ou com a saia, né? No caso das meninas. Você vai querer ir hoje com a blusa do Brasil, a de gola ou a regata. E aí aquela criança, ela vai ainda está dando autonomia para ela escolher, né? E está dando a ela a oportunidade de demonstrar o que é que ele gosta, o que ele quer, né? Ele vai se sentir, como a Luana falou, respeitado, né? Vai se sentir visto. Isso, aqui funciona na maioria das vezes, é uma dica bem legal. E também falando naquela questão, quando vocês estavam conversando sobre autonomia, né? Eu sempre tentei dar muita autonomia para Davi. Calma aí, mamãe. Tá, calma aí.
Ele tá pintando meu rosto. Aí, às vezes, eu acho que eu dou autonomia até demais. Vários amigos meus tudo falam, Luana, você é louca, tu vai deixar Davi fazer tal coisa. E eu falo assim, gente, eu sempre dei muita autonomia para ele, desde muito bebezinho. Então, eu confio muito nele. E, de acordo com o que você vai dando autonomia para o seu filho, é incrível, porque a criança cria uma confiança incrível, ela cria um sentimento de eu posso, eu consigo. E a mãe cria uma confiança muito grande na criança também. É impressionante. Porque eu vejo várias amigas minhas, né, quando nós estamos juntos, assim, com o filho. Aí, por exemplo, Davi, desde muito novinho, ele subia a escada sozinha, do escorrego da pracinha, e descia o escorrego sozinho. E elas falavam, Luana, pelo amor de Deus, Davi vai cair lá de cima e tal. E eu falava, não, gente, pode deixar que ele consegue, ele vai. Aí elas falavam, mas ele não tem medo? Aí eu falava, não, ele não tem medo. Porque eu sempre dei essa autonomia dele, ele vai conseguir, ele consegue. E eu sempre explicava para ele. Se em determinado momento ele escorregasse, caísse, aí eu falava, filho, tá tudo bem. Você subiu, você fez uma coisa diferente que você ainda não estava acostumado. Caiu, levanta, vamos tentar de novo. E essa autonomia, assim, para ele é incrível, porque às vezes ele vai passar por determinadas situações. Outro dia mesmo nós fomos no médico, aí ele olhou para mim e falou: "Mãe, não quero, tenho medo". Ele falou para mim: "Tenho medo", que ele não queria que a doutora olhasse a garganta dele. E eu parei e conversei com ele, falei: "Filho, tá tudo bem. Ela só vai olhar a sua garganta, se tem alguma coisa na garganta, se tá doente, você vai precisar tomar remédio, tá? Não precisa ter medo, tá tudo bem". Aí ele olhou assim para mim com uma cara de, tá certo, se você tá falando, eu confio. E simplesmente deixou a doutora olhar. Eu percebi a carinha dele, que ele estava com medo, mas ele deixou. E essa relação de confiança, né, que a gente gera, eu confiar nele, que ele vai conseguir fazer, e ele confiar em mim, quando eu falar que ele vai conseguir, isso é muito importante. Sim. A gente dá essa autonomia para a criança, a gente confiar neles, que eles são capazes de fazer determinada coisa, isso é muito importante. Exatamente, e isso ele demonstra no dia a dia, viu? No dia a dia na escola, ele sempre demonstra essa segurança, sempre, sempre. Ele sempre quer ser o primeiro a fazer tudo, porque ele é extremamente seguro em relação a isso. Ele sempre tá se desenvolvendo bastante nas atividades e fazendo com muita autonomia, porque ele se sente seguro em fazer qualquer coisa. Assim, qualquer coisa que é proposta a ele não só participa, como você sente nele o prazer e a segurança em fazer, né? Diferente das crianças que passam por esse processo aí de superproteção, ou que não tem tanta autonomia em casa. Então, é maravilhoso, realmente, Luana. A gente colhe muitos frutos. Eu colho muitos frutos também com os meus filhos por pensar, agir e conduzir dessa forma. Então, e é assim, engraçado, né? Que quando a gente super protege, a gente acha que está ajudando. Né? Ah, não, eu vou proteger porque eu estou ajudando. Eu não vou deixar ele fazer sozinho porque eu estou ajudando. Não vou deixar pegar um copo de vidro, por exemplo, porque eu estou evitando que ele se machuque. Mas, na verdade, é o contrário. Quando a gente dá essa autonomia, essa liberdade, nós estamos ajudando muito mais. Né? Não, não sei se vocês já viram, que está rodando muito na internet essa imagem, mas tem uma imagem que ela mostra o seguinte: ela faz a comparação, né, da criança com plantas, e diz assim: reguei demais a minha planta e ela morreu. Né? E é mais ou menos isso. Se a gente cuida demais, se a gente rega demais, a gente vai matar. Então, não adianta você fazer tanto aquilo ali, você protege tanto, você se priva tanto também no seu dia a dia como mãe, você se sobrecarrega como mãe, fazendo pelo seu filho coisas que ele consegue fazer sozinho, né? Então, é basicamente isso, né? Essa questão da planta, acho que casa bem para o que a gente está conversando aqui agora, né? Que é o não fazer demais. Não faça pelo seu filho que ele consegue fazer sozinho, né? Não priva o teu filho de crescer e desenvolver se ele consegue fazer aquilo ali sozinho. E a criança de 2 anos, ela já tem autonomia para fazer tanta coisa, né? Até um bebê mesmo. Tem gente que me questiona: nossa, mas a Yasmin, ela já toma mamadeira sozinha? Sim, ela tem autonomia para isso, ela consegue. Ela pega a chupeta dela sozinha e coloca na boca. Enfim, ela tem autonomia para isso. E por que eu vou limitar ela se ela tem autonomia, se ela consegue fazer aquilo ali sozinha? Então, é observar mesmo que seu filho seja um bebezinho, ele tem coisas que ele vai conseguir fazer só, então deixa ele fazer, né? Já ouvi muito assim também: ah, mas não solta a mão dela, ela vai cair, certo? Mas o cair, ele faz
faz parte do processo de começar a andar. Eu tenho que deixar, se eu ficar sempre segurando ela vai ficar insegura e ela vai sempre achar que não vai conseguir, né? Então, é dar realmente, desde bebezinho, a autonomia, claro, com responsabilidade, e entendendo o que o seu filho é capaz de fazer. Você não vai chegar e ir atrás de padrões. Eu vou atrás do padrão porque toda criança dessa idade vai conseguir fazer. Não, você vai observar o seu filho. Pode ser que o filho da sua amiga consiga, e o seu não. Pode ser que o filho da sua amiga consiga vestir uma roupa sozinho e o seu não, né? Então, assim, vamos ficar atentas aos sinais que os nossos filhos dão. E se eles quiserem fazer, tudo bem, né? Já aconteceu com a gente. Doente querer lavar prato, e aí, por que não? Deixa ele fazer. Depois a gente lava de novo, né? Mas deixa ele fazer, ele não está se sentindo pronto para isso, ele não acha que ele tem uma autonomia para fazer isso sozinho, então deixa ele fazer. Né? Já aconteceu também ele dizer, mamãe, eu vou ajudar o meu irmão, vou dar banho no meu irmão. E claro, deixei com a supervisão, mas ele se sentiu pronto para dar essa ajuda, e por que não ensinar ele, incentivar e mostrar a ele que é bom e que é positivo ele ajudar a família dele, né? Ainda mais uma mãe com 3 filhos, né? Tem que aceitar a ajuda de quem vier. Pode ser até do filho mais velho. Tem mais alguém querendo falar? Eu quero falar. Aqui é Cíntia, mãe de Davi Vasconcelos. Luana falando aí, trazendo nessa questão de... É Luana, né, que trouxe a autonomia agora? Isso, Pronto. Luana. E tu também, Fanny. A mãe do Xará, de Davi. Vocês trazendo essa questão da autonomia, e eu lembrei, né, que desde muito cedo, em algumas partes, não em tudo, óbvio, que a gente vai crescendo com o tempo, né, principalmente quando é mãe de primeira viagem, é importante dar essa autonomia. E Davi, quando ele era muito bebezinho mesmo, bem antes dos 6 meses, e quando eu dava leite a ele, assim, no peito, né, dava naqueles copinhos de shot, sabe, para não ter confusão de bico. E tinha horas que ele ia tomar e ele mesmo segurava com o bracinho o copinho. E todo mundo falava, né? Ele vai se engasgar, que não sei o quê, não sei o quê. Sendo que eu via que ele conseguia tomar. Então, por que não deixar, né? Sempre deixei, dessa autonomia a ele, super funcionou. E linka muito também com o que Fanny trouxe no início, achei bem interessante, porque tudo que ela trouxe é muito compatível com o que eu vivo e acredito. Essa questão de quebrar maldições geracionais, né, comportamentos, ações, enfim, que muitas vezes as pessoas mais velhas, né, da própria família traz vivências passadas como a voz da experiência e quer que você reproduza aquilo, né? Porque no seu tempo você tomou e não morreu, fez daqui, enfim. E, na verdade, o objetivo não é sobreviver, é realmente viver, né? Sim. Então, trazer essa consciência para as mães de que, olha, você tem que quebrar isso aqui, né? Se foi até a sua geração, se alcançou a sua geração, beleza, mas aqui parou. Seu filho vai ser diferente. E aí, quando você enxerga dessa maneira, você começa a colher frutos na vida do seu filho e na sua, claro, né? Porque você participa daquilo, totalmente diferente do que foi na sua e na geração passada, né? Então, é muito importante essa consciência de trazer assim, para as mães de que tem que ser quebrado mesmo e não reproduzido, e nada vai mudar. E o mundo está aí, né, decolando, e você vai ficando para trás, porque hoje em dia são novos estudos, como o Fanny falou, sobre a nutrição infantil, né? Essa parte nutricional, que também é muito levantada, essa questão de, por que não pode açúcar, por que não sei o quê, por que não pode isso, aquilo outro. Você faz escolhas que é de acordo com os estudos atuais, né? E geralmente quem é do mais antigo assim não aceita. Então você está posicionada com informação, que informação é tudo. Com informação você vive totalmente diferente do que quem vive sem, e conseguir quebrar, né, essas maldições geracionais, esses comportamentos, essas coisas que hoje em dia a gente sabe que faz mal, e se não fizer mal, também não faz o bem para os bebês ou para a criança, e dar a cara a tapa mesmo e fazer diferente com o nosso filho. Achei muito interessante. Hoje é a primeira vez que eu participo, né? Mas eu amei de ver esse tema sendo abordado aqui. E essa questão também, a gente pode começar também a munir a família de informação, né? Pega um link de algum artigo científico, de coisas que comprovam que aquilo ali mudou e por que mudou, porque às vezes não é nem maldade, sabe, deles, é realmente a falta de informação. Então, por que não passar informação também para eles, para que eles acatem, né? Eu passei por isso. Quando a escola estava de mudança,
A Yasmin estava com 3 meses, tinha acabado de fazer 3 meses. E aí eu não tinha como ficar com ela no meio da obra e deixei ela passar. Ela ficava durante o dia com a minha tia e à noite ela vinha para casa. E eu não queria dar suco para a Yasmin, né? A Yasmin só mamava, eu tirava o leite e a minha tia levava congelado e eu ofertava esse leite lá na casa dela. E aí ela me mandou uma foto de Yasmin tomando um suco de laranja mimo e eu quase infartei, né? Ai, meu Deus, eu não queria que ela tomasse, mas já tinha acontecido. Ela não tinha informação, né? Eu passei depois a informação para ela, não, não fica dando não e tal. Aí ela, claro, tem essa coisa das crenças antigas e, mas eu dava para você, eu dava para o seu primo, eu dava para todo mundo e tá todo mundo bem. E aí mas a Yasmin, ela tinha dificuldade para fazer cocô, olha que ela fez bastante e tal, então, enfim, ela achava que estava fazendo bem. Mas depois, eu conversei com ela e ela, aparentemente, na hora não aceitou, e algum tempo depois ela viu, acho que foi a Luciana Nunes, alguma nutricionista no Instagram falando sobre isso e ela me marcou. Aí eu, tá vendo, eu não disse a você que não era legal, né, que a criança pode ter diabetes, que a criança não precisa disso, né? Na época eu falava, não precisa dar água para ela toma um leite materno, já tem tudo, é tudo tão completo. E aí todo mundo me achava louca, a menina tá chorando porque não toma água, ela tá com sede. Então, assim, realmente, são crenças que vieram, né, da época da minha avó, e que elas tomam, né, como... E, assim, tem outras, assim, bem mais absurdas que eu já ouvi, de, tá com soluço, aí coloca um algodão na testa, tá... uma que... Não, essa já foi impressionante. Eu tomei... Yasmin tinha alergia a leite, né? Ela tem alergia a leite. E aí, em determinado momento, eu não conseguia mais amamentar por causa dessa alergia. E aí, por causa da alergia, o cocô dela saía verde, né? E aí, as pessoas diziam, ela tá fazendo cocô verde porque ela levou um susto. E aí, o cocô fica verde. E você tem que dar água assustada para ela. Eu não tenho água assustada. Você vai pegar uma panela, vai deixar ela bem quente, vai jogar uma água gelada nela, e a água vai ficar assustada, você vai dar água assustada para ela. E eu, minha gente, não é isso, é porque ela tem alergia. Enfim, eu era a louca da família que queria inventar que a minha filha tinha uma alergia e que essa água assustada aí que elas iam dar iria resolver. Então, assim, eu precisei realmente ir com a minha família no pediatra, com a minha mãe, e aí depois minha mãe passou para o resto da família, e a pediatra falou, realmente, ela precisa tomar o leite dialégico, ela tem alergia, ela tem todos os sinais, ela tem baixo peso, ela tem isso para poder dar consciência a eles que às vezes o santo de casa ele não faz milagre. E assim, mas Yasmin ficou muita água assustada, viu? E não ficou curada da alergia. É bem isso mesmo, Fanny. Eu falo assim, né, de se posicionar e ser firme na questão da criação dos filhos, mas com sabedoria, né? Você não vai bater o pé e não vai levar informação. Tanto é que teve um episódio que eu levei Davi, eu levo, né, Davi nutricionista desde os 5 meses para poder me preparar para IA, né? A partir dos 6 e tudo mais. E uma das consultas não foi meu marido que eu levei minha mãe para ela escutar do profissional, né? Que não podia açúcar, que não podia chá, que não era água ainda. Enfim, a gente está posicionado, mas levar o conhecimento também, porque eles só vão mudar de ideia a partir do momento que eles tiverem aquele conhecimento que você já tem. E tu falando aí de água assustada, algodão na testinha e tal, me lembrei que quando o Davi tava também, e minha mãe, né? Tem que botar o algodão e tudo mais. Eu vi que não ia fazer nada demais, não ia resolver, mas também não ia fazer mal algum, nem nada, era uma crença dela, e ela tava ali participando naquele momento. Eu, tá, pode colocar. Eu sabia que não ia dar jeito. Eu disse a ela, olha, não é isso, não é assim que faz, mas coloque, para ela ficar tranquila, eu deixei ela colocar, que realmente não ia trazer nenhum malefício, mas ia ter toda uma memória afetiva dela ali, daquela vivência dela, né, com o neto. Então, é ter sabedoria e conhecimento, né? Para conseguir viver tranquilo. Tem muito jogo de cintura também, né, Cíntia? Porque o jogo de cintura vai fazendo a gente saber qual é o momento que a Isso, gente pode deixar, o que não pode, né? E assim a gente justamente. vai conduzindo e vendo a melhor forma de fazer. Mas essa coisa de avós é sempre assim, até na escola mesmo, a gente acaba lidando, né, com os avós no dia a dia. E é muito engraçado, assim, porque eles sempre trazem essas vivências deles e querem que a gente aplique isso aí lá no dia a dia na escola. E aqui tem muito jogo de cintura mesmo para dizer, olha, vovó, aqui não pode fazer assim não, viu? Em casa, né, até que a senhora pode fazer, mas aqui não pode, existem as regras e tal. Mas é bem complicado, né?
ensinar, acho que a questão é essa mesmo, ensinar os nossos filhos a respeitar, olha, respeita isso aí que sua avó está falando, mas existem estudos que falam isso ou aquilo, para que essa criança também tenha consciência, né, na idade dos que estão maiores, que ela tenha consciência que ela possa também ensinar aí para a vovó, para o vovô, para a titia, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Outra questão que eu tive muito familiar em relação a animais, né? Minha família era bem contra, assim, o contato com os animais, e a escola a gente prega tanto isso, né, da importância do contato com o animal, mas a minha família achava isso, e a gente não podia ficar doente, que era porque tinha contato com os animais. Então, até que eu peguei um estudo científico e mandei, olha, o contato com os animais melhora a imunidade da criança, né, vai ajudar ela, principalmente nessa fase aí de pandemia, que as crianças não tiveram contato com nada, né, então ter contato com o animal vai melhorar essa imunidade, então por que não deixar a criança ter contato com esse animal, né, então assim, vão vir as crenças deles, sim, mas se meu filho ele não é alérgico, né, por que não deixar ter esse contato? Então, acho que tudo é isso, você se munir, né? Ir atrás de informação. A minha mãe está falando isso aqui, mas não é porque é minha mãe que eu vou acreditar. Eu vou lá na internet, no amiguinho Google, e ver ali artigos, coisas que realmente vão trazer uma base para que eu conduza da forma correta. É basicamente isso, né? Tem mais alguma mamãe querendo trocar informação? Não, né? Então vamos encerrar essa semana. Quem tiver sugestão de tema para a próxima semana, se quiser colocar no grupo, pode colocar a sugestão para a gente. E eu também vou mandar algumas opções, né? Agora há pouco estávamos conversando sobre inteligência emocional. Se vocês acharem que é bacana a gente aprofundar nesse assunto, vocês podem mandar aí no grupo se querem aprofundar o assunto. E se querem sugerir qualquer outro tema também, tá? Outro ponto que eu falei na semana passada com vocês, e aí depois eu preciso realmente que vocês se posicionem num grupo, é sobre a nossa consultora de sono infantil, porque ela mora nos Estados Unidos, e aí esse horário de 8 horas da noite não vai dar para ela, né, por causa dessa questão da diferença dos horários. Então teria que ser um horário antes das 8 horas. Então eu deixei em aberto, né, no nosso último contato, que ou a gente pode fazer no final de semana, um dia que vocês estejam em casa com ela durante o dia, ou durante a semana, um pouco mais cedo, de repente às 6 horas, às 8 horas. Então, fica aí em aberto, vocês podem deixar no grupo para que eu possa agendar com ela esse encontro. É uma pessoa que tem uma bagagem aí muito boa, né? Não trabalha com educação do sono sem ser de forma humana, né? Trabalha bem na vertente do que a escola prega, que é essa coisa do respeitar os limites da criança e tudo ser guiado pela criança. Então, acho que vai ser algo bem positivo, é uma profissional muito boa. Então, deixem aí para a gente lá no grupo, porque eu acho que é a próxima profissional que a gente vai trazer aqui é ela, tá bom? Então, beijo, bom resto de semana aí para vocês. Encontro vocês amanhã na escola. Boa noite aí, beijo nos babies e fiquem com Deus. Print aí. Eita, pelo menos. Deixa eu ver se tá. Carla? Carla tá online, mas acho que ela não tá não assistindo. Vamos lá. Não, não. Só para tirar um print. E aí eu corto esse pedaço e deixo só o sem grito, entendeu?
Uhum. Vou passando aí, você vai pegando, vou jogando assim de vez em quando. Pronto, isso aí é bom, você corta. Aí, né, pode tirar eu falando assim o preto, porque aí tá parecendo que eu vou ensinando alguma coisa. Não, não, tem que quebrar os ciclos, tem que fazer tudo direitinho, né, Carla? Carla só foi ligar e foi embora. Jesus está vendo, viu, Carla? Você fazendo as coisas aí. Eu tirei, já. Vai, tira só isso aqui agora, só o do tipo. Ah, isso aqui é bom para fazer caixinha de pergunta. Uhum. Deixa eu... Ah, tá, agora o último, que é só que eu vou postar qual foi o tema de hoje. Olha, quando eu tava testando, eu não sabia que eu ia aparecer no slide, não. Aí quando eu botei do nada, eu apareci no slide. Aí eu fiquei assim. Aí fui, desliguei. Minha mãe de Luna. A mãe de Luna. Ela tava aparecendo, pô.